Duas coisas que eu gosto bastante de fazer. Uma delas é jogar Minecraft, que já não faço há muito tempo. E outra é dar minha opinião sobre coisas, que vocês talvez não queiram saber, né? Só que pronto, olha, vou dar minha opinião do mesmo jeito. Então pronto, hoje a gente vai estar lendo histórias do Reddit, jogando Minecraft e pronto, depois dando a minha opinião. E espero que ajude, né? Essas tais pessoas. Então bora lá para a primeira história. O título é: Eu sou babaca por não assumir uma mãe solo? Fala galera, tô passando por um dilema e queria a opinião sincera de vocês, porque meus amigos estão divididos. Eu, homem de 26 anos, conheci uma garota, mulher de 20 anos, há uns 4 meses. Cara, ela é surreal. O sexo é o melhor que já tive. A gente tem o mesmo humor ácido, ela é independente, mora sozinha e trabalha, e a companhia dela é maravilhosa. O problema é que ela foi mãe cedo, aos 14 anos. Hoje a filha dela tem 6 anos. No começo, como a gente só tava ficando sem compromisso, eu não ligava. Ela comentava da rotina, eu ouvia, mas vida que segue. Só que o clima começou a pesar pro lado do sentimento e ela me chamou pra conversar sério ontem. Ela me perguntou se eu conseguia enxergar a gente tendo no futuro. Tipo, um namoro sério mesmo. Eu decidi ser sincero 100% e mandei a real. Não. Eu expliquei que sou jovem, não tenho filhos e não quero essa responsabilidade agora. Sei que namorar alguém com filho não é só namorar a pessoa. Eventualmente você entra na rotina da criança, tem que lidar com o pai biológico, horários, prioridades que não são você. E eu não tô nessa vibe. Quero viajar, gastar meu dinheiro comigo e ter liberdade total. Ela ficou muito mal, disse que eu sou insensível e que eu deveria avaliar ela como mulher, e não o pacote completo. Falou que a filha dela não deveria ser um impeditivo, se a gente se dá tão bem. Ela foi embora chorando e disse que não quer mais me ver se eu penso assim. Eu me sinto um lixo, porque gosto dela de verdade, mas sinto que estaria sendo falso se aceitasse algo, sabendo que a existência da criança é um peso pra mim. Fui babaca por ser direto assim, ou ela que tá sendo irrealista? Então, amigo, eu acho que tu não tá sendo babaca ao todo, não tá mesmo sendo babaca nem perto disso. O que eu acho que tu tá sendo é sendo realista e tá sendo sincero. E por mais. Tu tinha várias opções aqui. Tu tinha uma das opções que é realmente ser babaca, era não dizer nada, iludir ela, falar que não, tá tudo bem e continuar sabendo que tu tem isso na cabeça. Se tu tem isso na cabeça, e se tu não quer mesmo uma criança agora, porque sim, eu concordo que namorar com uma mulher que tem um filho é ter um filho. No fundo, tu vai ter um filho. Se tu não quer isso agora, eu acho que faz sentido tu cortar o mais cedo possível. E eu acho que é o que tu tá fazendo e eu acho que faz todo sentido. Faz sentido ela ficar triste, faz sentido ela ficar chateada, mas eu acho que no fundo ela vai entender. E se não entender, pronto, ela também não era mulher pra ti, cara. Porque faz todo sentido. Mas pensa, do lado dela, né? Essa é a vida dela. E se ela gosta realmente de ti e vai te perder por causa do filho, ela no fundo vai estar tipo se arrependendo de ter o filho. Mas pronto, faz parte, cara, não é um problema teu. É triste, bastante triste, tanto pra ela como pra ti. Só que, pronto, ela entretanto vai arrumar alguém que vai aceitar isso. Mas eu não acho que deveria ser você mesmo. Se tu não quer, cara, faz todo sentido e é a tua vida, meu irmão. Mas é isso, eu acho que tu deveria, o mais cedo possível, sair disso. E ser honesto, ser sincero, que pelo que entendi é o que tu tá fazendo. E pronto, cara. Duvido que tu vai ver o meu vídeo, né? Mas caso por acaso tu apareça aqui, é isso que eu acho que tu deveria fazer. Então, bora lá que essa história aqui é um pouquinho maior. Pega a pipoca, pega o que quiser pegar aí e bora lá. O título é: Sou babaca por proibir meu namorado a ver filmes com nudez? Estou num relacionamento de quase 4 anos. Temos 23 anos. O problema começa que quando começamos a namorar, meu namorado já apresentava alguns sinais de ser broxa, mas imaginei que o problema fosse a camisinha. Procurei um método contraceptivo e seguimos sem usar. Ele era virgem e eu não. E isso funcionou. Conseguimos ter uma vida sexual normal, porém que não durou muito tempo. Quando fechamos um ano, não conseguimos mais ter relações. Era um intervalo de semanas, e entre uma vez e outra, e muitas vezes ou ele broxava ou era precoce. Tentei conversar com ele sobre isso diversas vezes e no início ele se manteve bem orgulhoso, falando que ele não tinha nenhum problema. Tentei dar um tempo para ele, entendendo que para homem esse assunto é mais delicado. Fiz a minha parte de ir em um médico, ver se eu não possuía algum problema, vi que estava tudo ok. Comecei a me cuidar mais. Não sei, na minha cabeça fazia sentido tentar ficar mais bonita. Porém, ele infelizmente não estava tomando nenhuma atitude. Diante disso, eu comecei a reparar que o Instagram dele tinha muita mulher seminua. Ele só assistia filmes com muita nudez, e isso começou a me incomodar de uma forma inexplicável. Mas o que mais me incomodava era o Instagram e Twitter,
tinha muita coisa explícita que aparecia pra ele. Então falei pra ele que não me sentia bem e até então tinha parado. Também conversei com ele sobre pornografia, perguntei se ele assistiu e etc. E ele sempre me disse que não via muita graça nisso, e sinceramente, eu acredito nisso. Não acho que ele seja um viciado em pornografia. Amiga, pra ser sincero, parece que ele sim é bastante viciado em pornografia, tá? Mas pronto, continuando. Quando já estávamos fechando 2 anos e meio, com uma vida sexual de uma vez por mês, no máximo, e ainda ser ruim pra mim, pois não conseguia chegar lá, eu tive uma conversa bem séria com ele e falei que eu precisava da ajuda dele. E foi onde ele decidiu ir no médico e descobriu que a testosterona dele estava baixa. Ele fez suplementação por 5 meses, nos exames mostrou que aumentou, porém nada melhor na nossa relação. Então a médica disse que agora era com ele. Ele que tinha que fazer mais exercícios, ser ativo e etc. Porém, claro, meu namorado enrolou 3 meses para tomar a iniciativa. Sempre tinha uma desculpa como: esse mês não tenho dinheiro, preciso comprar um tênis, vou ver com a minha irmã se ela tem Gym Pass. Até que novamente eu tomei a iniciativa, porém, dessa vez focado a um término. Então, foi onde ele se conscientizou. Começou a fazer academia e funcional. Começou a emagrecer, nossa relação deu uma melhorada, agora em vez de uma vez no mês, é 2. Isso foi um processo longo de mais uns 6 meses. Durante esse tempo, eu venho reparado que parece que ele não sente vontade em relação a mim, pois muitas vezes eu me troco na frente dele, nós tomamos banho juntos e nada de excitação. Cara, isso parece bastante, tá? É um vício em pornografia. Parece muito, muito mesmo, tá? Pronto, mas continuando. Até que esses dias ele me comentou que toda vez que eu durmo, ele vai assistir uma série, o que não tem problema. Porém, ontem ele disse que queria muito ver a série e que estava muito interessante. Não vi problema. Até vi uma oportunidade de estudar enquanto ele via a série. A gente sabe o que é essa série, né? Não é uma série de todo, tá? Mas continuando. Porém, ele estava assistindo. Começou uns gemidos e eu pedi pra ver. Olha, cenas de nudez explícita. Parecia um vídeo pornô. Nisso eu abri o histórico da Netflix e vi que a maioria dos filmes e séries que ele assiste tem muita nudez explícita. Eu já sabia, mas não vi que era esse nível. Cara, pra ser honesto, eu nem sabia que Netflix tinha tanta coisa assim de nudez, mas pronto. E confesso que isso me deixou muito brava. Não por o filme conter isso, já que no meu relacionamento anterior eu não tinha essa insegurança, mas eu vejo o problema em exatamente o meu namorado assistir isso, sabendo que a nossa relação sexual está uma merda. Eu sinto como se ele não tivesse olhos pra mim e tem olhos pra série. Conversamos, eu falei que me senti muito chateada. Ele falou que não iria parar de assistir série e o filme, que eu sou muito insegura e deveria parar de pensar que o mundo gira ao meu redor, que tudo é sobre mim, que eu seria muito babaca por proibir isso. Nossa, cara, esse homem, ele tá viajando, cara, nossa. Então, eu entendi a fala dele. Acho que a nossa vida sexual não me agradar me deixa insegura, mas também não acho correto ver esse tipo de conteúdo, ainda mais normalmente enquanto eu durmo ou estou fazendo alguma coisa. Sinceramente, não me sinto babaca por proibir. Até disse que depois que tudo melhorasse, podemos assistir uma série juntos, que até tem esse tipo de conteúdo, mas que no momento deveríamos focar na gente. E aí, sou babaca? Para além de trouxa. Então, como vamos falar disso? Primeiramente, eu não acho que tu é babaca, não acho mesmo que tu é babaca por proibir ele. Quer dizer, eu acho que tu não deveria ter que proibir ele de nada, tá? Mas aí já é outra conversa, né? Porque, por exemplo, ele deveria saber o que é melhor pra ele. Mas se nem ele tá fazendo o que é melhor pra ele, pronto, tu tem que proibir ele de fazer certas coisas. Mas aí tu não tá sendo a mulher dele, tu tá sendo a mãe dele. E aí é complicado, tá ligado? Resumindo a história inteira, eu não acho que esse cara é bom pra ti. Nem pra ninguém, pra ser honesto. Eu acho que ele deveria... Cara, tudo bem, obviamente, né, que tu não vai só acabar com ele assim. Mas, cara, eu acho que o melhor pra vocês os dois seria terminar. Pra ele, porque ele ia acordar pra vida, ia te perder, ia ver o que tá acontecendo. Até porque ele claramente tem problemas, porque um homem com pouca testosterona, cara, a cabeça dele tá torta mesmo. Não é um negócio só de vontade, não é só ele querer. Ele precisa de algum susto, entendeu? Porque, um homem com baixa testosterona, do pouco que eu sei, cara, ele não tem vontade pra nada, tá ligado? Então ele não quer saber, ele só quer, continuar vendo a série dele, continuar vendo os filmes, continuar vendo pornografia, porque certeza absoluta que ele vê pornografia, tá? E pronto, eu não acho que tu é babaca ao todo, tá? Não acho mesmo que tu seja babaca.
Só que pronto, é uma situação muito complicada. Muito complicada. Mas ele tá te mentindo, ele tá esperando que tu durma pra ir ver a série. Cara, eu acho que isso é tudo uma covardia imensa. E ele não querer fazer nada, nada, só porque tu força ele a fazer aquilo, tu proíbe ele de fazer aquilo outro. Meu irmão, eu acho que é só mesmo dar o ponto final nisso, tá? Esse cara não presta mesmo, não. É, mas pronto. De tu acreditar nele ainda, que ele não vê pornografia, já acho isso surreal, tá? Tu, quando, pronto, entretanto, se vocês acabarem, ou se ele decidir falar a verdade, né? Tu vai pensar o quão surreal que é tu acreditar nisso. Porque, não, ele, certeza absoluta que vê pornografia, tá? E pronto. Mas tudo bem, eu entendo o que tu tá falando, que isso não é o fim do mundo. Eu não sou a favor de assistir pornografia, claro, só que. Nessa situação, né? Não, nessa situação e na vida normal, eu não acho pessoas verem essas coisas. Só que tu teve esse esforço inteiro de trocar o contraceptivo, ir num médico, esse tudo. Cara, e o cara nem se esforça nem pra não ver séries. Ele espera tu dormir pra ir ver as séries. Ele não é sincero contigo, porque eu tenho certeza que se ele falar contigo, né? Tu de certeza que, pronto, vai ajudar ele, vai, pronto, dormir com ele e tal. Cara, ele não presta mesmo, tá bom? Próximo. O título é: Eu sou babaca por não fazer mais mimos para a amiga da minha namorada? Eu, homem de 23 anos, estou namorando com a Juliana, mulher de 26 anos. Nós temos um relacionamento há 2 anos e 3 meses. Ela tem uma amiga muito próxima, a Heloísa, mulher de 23 anos. Eu trabalho a 2 quadras do trabalho da Heloísa. Ela também mora relativamente próxima a mim, a uma distância de 3 quadras da minha casa. E o trabalho dela fica relativamente um pouco próximo, fica a 3 bairros de distância do meu. Assim dava para dar carona de ida e volta para ela, sempre. Para melhorar o processo da viagem, comprava algumas besteiras para tomar café da manhã e aproveitava para comprar para ela também. Eu nunca cobrei nenhum tipo de ajuda monetária dela, nem para os lanches e nem para a energia do carro. Confesso que, escrevendo, vejo que errei no caso de ter deixado tanto tempo. Na semana retrasada, não quis sair de carro. Não me lembro porquê. O fato é que peguei moto Uber durante a semana inteira. Semana passada eu botei o carro na revisão para trocar a suspensão e trocar o radiador do meu carro. Assim que chegou a sexta-feira passada, minha namorada começou a me dar pitacos sobre a situação da Heloísa, que estava choramingando, sentindo falta das caronas diárias e que estava chateada pela falta de aviso da minha parte sobre a situação do carro. Ela normalmente me ligava e me perguntava sobre isso. Enfim, minha namorada começou a me cobrar intensamente no sábado, onde eu confesso que fui muito seco com a resposta, falando que ela nunca colaborou com nada durante os 6 meses e que estava começando a me cansar o fato de ela ter falado com a Juliana primeiro, em vez de me procurar para mostrar suas frustrações, e não ter falado comigo como uma mulher adulta. Joguei na cara dela que sou amigo dela e não namorado, irmão ou pai para servi-la o tempo todo. Minha namorada ficou calada, saiu de casa e falou que só volta quando eu pedir desculpas pelo tom de voz que eu usei e conversar com calma com a Heloísa. Fiquei puto por isso, pra mim é inadmissível. Conversei com minha namorada e pedi desculpas pela forma que abordei a situação. Agora eu não quero fazer mais nada pela Heloísa. Minha melhor amiga Carol falou que passei um pouco do ponto, que deveria apenas falar para ela colaborar e seguir em frente. Eu sou babaca por isso? Então, amigo, cara, primeiro, eu acho que tu deveria nunca mais deixar essa mulher entrar no teu carro, tá? Essa Heloísa nunca mais deveria ir pra trabalho nenhum contigo, tá? E eu não acho que tu seja babaca por isso. E eu não acho que tu tava sendo trouxa nem nada do gênero por deixar, por pagar as coisinhas pra ela, por ajudar ela, por levar ela todos os dias e tal. Cara, já que tu ia, né? Todos os dias pro trabalho, é o mesmo caminho, e tu comprava sempre coisas pra ti, e não faz diferença monetária pra ti, tu comprar pra ela também, cara, eu acho que era tranquilo, acho que era até legal, formar uma amizade ali, tudo tranquilo, beleza. Mas eu acho que, a partir do momento que ela pensa que tu deve satisfação pra ela, eu acho que já é bastante, tá? Por exemplo, faz sentido que, como ela tá esperando, né, por exemplo, que amanhã tu leve ela, eu acho que tu deveria sim avisar. Ah, não vai dar, tal. Mas eu acho que, passado uma semana, né? Supondo que tu avisou, e ela depois ir reclamar pra tua namorada, cara, acho isso muito esquisito. Acho que ela deveria falar contigo. Como normal, tá ligado? Pronto, como pessoas adultas, como tu mesmo mencionou. E a tua namorada? A tua namorada eu acho que é a mais errada disso aqui tudo, tá? Porque a amiga é dela. Tu fazia um favor enorme durante 6 meses. A amiga dela não pagava um tostão, né? E, cara, ela ainda vem cobrar de ti pra tu resolver as coisas com ela, com a Heloísa. Então, tipo,
Como assim, meu irmão? É o teu carro, tu é que decide as tuas coisas, tá ligado? Eu acho isso muito esquisito. Muito esquisito mesmo. Mas pronto. Resumindo, acho que tu deveria falar com a tua namorada, que isso tá muito esquisito. Pronto, cara, com a Heloísa, manda ela, sei lá, meu irmão, manda ela pra bem longe. Cara, ou explica a situação, fala, meu irmão. Não, eu não acho que tu deveria pedir dinheiro, tá? Eu acho que é só um favor que tu faz pra ela. Eu não acho que deveria pedir dinheiro. Mas, cara, se ela tá assim tão folgada, eu acho que tu deveria pronto, só falar, pronto, então não entra mais no meu carro, não vai mais, entendeu? Porque pedir dinheiro eu acho que só vai ser esquisito, entendeu? Vai ficar muito esquisito as coisas, eu acho. Mas pronto, no fundo tu é que sabe, né? Boa sorte aí, cara. Bora lá pro próximo. O título é: Sou babaca por simplesmente parar de responder depois do primeiro date? Eu, homem de 23 anos, conheci uma mulher de 28 anos no Tinder. A gente conversou por uns 5 dias e, pelo WhatsApp, ela parecia bem carinhosa, me chamava de meu bem, era atenciosa e isso me fez criar bastante expectativa. Na segunda, a gente saiu. O date foi legal no sentido de conversa. Comemos, conversamos bastante e eu gostei da companhia dela. Só que, pessoalmente, eu percebi que ela não curtia muito o contato físico. Em um momento, tentei segurar a mão dela e ela disse que não gostava. Eu respeitei de boa. Depois do primeiro lugar, ela quis ir para outro. Na minha cabeça, seria um lugar mais reservado, onde talvez rolasse um clima. Mas na verdade era um boteco. Lá ela pediu cerveja, ficou bebendo e conversando bastante. E eu comecei a sentir que a forma como eu demonstro afeto e a forma como ela demonstra era bem diferente. No fim, ela disse que ia me acompanhar até o metrô. Eu sugeri acompanhar ela até a porta da casa dela, mas ela insistiu bastante que não. Quando fui me despedir com um abraço, ela perguntou se eu não ia beijar ela. Eu falei que podia ser, fomos para um lugar mais reservado e beijei ela. Eu gostei do beijo, mas quando tentei beijar de novo, ela virou o rosto e falou que um já estava bom. Depois disso, ela foi embora e pediu para eu avisar quando chegasse em casa. Eu não avisei. No dia seguinte, ela me mandou mensagem de manhã e eu também não respondi mais. O motivo é que eu sou uma pessoa bem afetuosa e senti ela mais fria pessoalmente. E, pensando em algo duradouro, eu não vejo muito sentido em continuar investindo numa pessoa com uma dinâmica tão diferente da minha. Mas ao mesmo tempo, fico pensando se fui babaca por não responder mais. Então, cara, pra ser honesto, eu acho que tu foi bastante babaca mesmo em não responder mais. Por vários motivos. Primeiro, supondo que realmente tu não quer nada com ela, né? E tu quer mesmo parar de falar, tudo bem. Respeito isso, acho que tu deveria mandar uma mensagem pra ela, cara, explicando a situação. E pronto, e se ela a partir daí não continuar mandando mensagem e tal, aí tudo bem. Aí eu diria pra tu parar de responder, bloquear, sei lá, o que for. Só que eu acho que tu deveria falar com ela. Cara, é muito ruim isso, pô. Imagina, te põe no lugar dela. Cara, tu gostou muito dela e tal. O dia seguinte, tu manda mensagem, ela nunca mais te responde, pô. Tu vai ficar puto, tu vai ficar triste. Cara, eu acho que tu não deveria fazer isso ao todo, tá? Eu acho que isso é muito babaca mesmo da tua parte. E vamos lá. Outras coisas. Eu acho que os motivos fazem sentido, mas apenas em um date, eu não sei se tu consegue ver isso tudo, cara. Por exemplo, tudo bem, faz sentido vocês terem formas diferentes de demonstrar afeto, só que tu não consegue saber isso num date, pô. Tudo bem, ela pode só ser tímida, ser mais reservada, e não acho que isso é negativo. Eu não acho que uma mulher, reservada, e mais tímida, e que guarda coisas pro segundo date, terceiro date, eu não acho isso assim tão negativo. Tudo bem que ela também te perguntou se tu ia beijar ela ou não, né? Aí já meio que contradiz o que eu tô falando, né? Só que pronto, cara, eu não sei. Tudo bem. Eu acho que faz todo sentido, né? Tu depois de um date, não, sentir a vibe da pessoa e não querer mais nada. Não querer continuar. Tudo bem. Mas eu acho que tu deveria mandar mensagem pra ela. Explicar pelo menos a situação, tá? Porque, porra, vocês ficaram 5 dias conversando, né? Ainda foram num date e tal. Cara, vocês investiram um tempinho. Tudo bem que é pouco, né? 5 dias, 6 dias é pouco. Só que eu realmente não gostei muito da ideia de tu não mandar mais mensagem, cara. Acho isso bem, bem babaca da tua parte, tá? Sendo honesto. E pronto. Novamente, boa sorte aí. Pronto, eu acho que agora a gente vai pra um não tão pesado assim, pelo menos pelo título, mas bora lá. Sou babaca por não cortar o cabelo do jeito que minha mulher quer? Conheci minha esposa há 10 anos atrás. Ela me conheceu de cabelo comprido, estilo surfista, e sempre deixou claro que gostava muito. Nesse meio tempo, cortei o cabelo umas 2 vezes mais curto, e todas as vezes ela disse que eu acabei com meu cabelo. Deixei crescer depois disso e fui só mantendo. Surfo com frequência e o cabelo grande vem me incomodando há um tempo.
Muito trabalho pra cuidar e na hora de surfar também. Essa semana fui no barbeiro e decidi cortar de vez. Fiz o clássico degradê e quando cheguei em casa, ela ficou brava comigo. Mal me responde, dormiu afastada de mim, disse que eu não levo em consideração as coisas que ela gosta e que a partir de agora não vai mais elogiar. Vai ser indiferente e que por ela eu poderia até raspar se eu quisesse. Então, cara, eu acho que a resposta pra isso aqui é muito rápido, tá? Tu não tá sendo babaca, nem perto de babaca, longíssimo de babaca. Eu acho que quem tá sendo babaca e muito é tua namorada, tá? É, tua mulher, pronto. Cara, o cabelo é de quem, tá ligado? Eu entendo o que ela tá falando. Sim, ela gosta de ti com cabelo grande e tal. Cara, mas é o teu cabelo, meu irmão. Ela tem que te apoiar, pronto, como tu é, né? Tudo bem, ela pode dar a opinião dela. Eu acho que ela até deve dar a opinião dela. Fala, poxa, eu prefiro bastante teu cabelo longo e tal. Só que pronto, é o teu cabelo, né? Tu é que sabe o fim. Tu é que sabe como é que deixa no final. Pronto, apesar de ser honesto, cara, se minha namorada, minha mulher tal, preferisse o cabelo X, eu provavelmente deixaria assim, né? Só que sou eu assim, né? E pronto, não passo pelo que tu passa, eu não sou surfista, então não sei como que o cabelo grande afeta, né? Então pronto, cara, eu só acho que ela não tem nada a ver com isso e ela não tem nada a ficar puta e não falar contigo, cara. Como assim? Ela tá fazendo uma birra, meu irmão. Tá fazendo uma birra porque tu cortou o cabelo do jeito que tu quer. Dormindo afastada de ti, dizendo como que ela disse? Que tu não leva em consideração as coisas que ela gosta. Meu irmão, nossa, eu acho que ela tá só complicando pra caralho. Eu acho que ela só não tem nada o que o que reclamar e tu vai reclamar disso, tá ligado? Pô, não, meu irmão. Eu acho que cara, tem uma conversa com ela séria, não tem, eu não sei, mas eu acho que tu tá certo, tá? Tá certíssimo, faça o que tu quiser. Então, essa aqui já é mais tensa e olhando pros comentários, eu não tenho propriamente a mesma opinião que o pessoal daqui, então talvez vai ser meio interessante. Bora lá ver. O título é: Sou babaca por ficar com a esposa do meu amigo e omitir isso. Sou um homem de 26 anos, ele é um homem de 27 anos e ela é uma mulher de 25 anos. O que acontece é o seguinte: eu já fiquei com a esposa dele, mas na época ambos éramos solteiros. Tivemos um caso de 3 meses. Coisa de 1 ano depois, esse amigo meu começou a namorá-la. E o tempo rolou e acabou que eles se casaram, já tiveram até filhos. Nunca fui extremamente próximo dele. Via ele na academia, às vezes em barzinhos, mas tudo passageiro. Porém, essa relação estreitou quando ele me chamou para ir na casa dele jantar. Ele estava se convertendo para a igreja e queria que eu frequentasse também. Eu recusei educadamente, mas aceitei ir no acampamento da igreja no carnaval. Acontece que estava meio climão com a esposa dele durante esses dias. Então, em um momento, conversamos só nós dois, eu quebrei o gelo e perguntei para ela se ele sabia que nós tivemos algo. Porque ele me deixava muito à vontade com ela e tals. E ela disse que não. E eu falei para ela: "E agora?" E ela disse: "Não sei, mas você é meu amigo, fica tranquilo quanto a isso." Então simplesmente estamos fingindo que nada aconteceu e seguindo nossa vida assim. Porém, desde o acampamento, minha amizade com ele estreitou bastante, o que acaba me gerando um certo desconforto toda vez que me encontro com o casal. Então, acabou agora a história, né? Mas tem aqui um comentário que eu acho que é importante ler pra vocês. Às vezes eu me pego pensando, que função serviria meu comentário agora para essa pessoa? E muitas vezes a resposta não é clara, então resolvo não falar. Não mudaria nada. A única função que vai ter é possivelmente aumentar a insegurança dele. Ele pode começar a se comparar com você, pensar se você é melhor do que ele, e honestamente, OP. Analise a possibilidade de que você quer contar justamente porque você se sentiria melhor, não ele. A esposa dele, antes de casar, era livre antes de te namorar, e você é amigo dela também. Ele não controla o fato de que vocês são amigos. Agora, se você sentisse que quer ser 100% honesto sobre tudo com ele, por que não conta que chocolate branco te dá caganeira? Eu não diria, porque meu comentário aí não serviria de nada. Esse comentário teve bastantes likes, bastante upvotes no Reddit, né? Só que a minha opinião não é assim tão como essa. Por exemplo, faz bastante sentido o que ele tá falando do pensar que talvez ele tá pensando em dizer só por ele mesmo, né? Pra tirar o peso da cabeça dele. Mas eu não acho que é tão simples assim. Por exemplo, isso é uma bastante boa teoria, né? Eu penso bastante até assim na vida mesmo, que é, por exemplo, quando tu ajuda uma pessoa, tu tá ajudando essa pessoa pra tu se sentir bem ou porque tu realmente quer o bem da pessoa, entendeu? E é uma coisa que eu penso bastante. Só que aqui, como tu é amigo dele, cara, e pelo visto a amizade de vocês está bastante próxima, né? Eu tô me imaginando com um amigo meu, né? Com um dos meus melhores amigos agora e tal. Cara,
eu acho que tu deveria falar, pô. E por quê? Primeiro, porque tu e a namorada do teu... não, tu e a esposa do teu melhor amigo, vamos supor que é o teu melhor amigo ou dos teus amigos, tu e a esposa dele têm um segredo enorme. Eu já acho isso meio esquisito, entendeu? Eu acho que tu não deveria ter um segredo assim tão grande com a esposa de um amigo teu. Entendeu? Eu acho que tu deveria falar pra ele. Tu não deveria nem falar pra ela que tu tá falando pra ele, na minha opinião. Tu deveria só chegar lá, contar pra ele, falar, cara, eu não sinto nada por ela agora, nunca na minha vida, tal. Explicar toda a situação, né? E contar pra ele, cara, mas isso aqui aconteceu, eu preciso que tu saiba cara, pra eu não ficar viajando, entendeu? Até porque ele depois pode descobrir por algum motivo, cara, por qualquer motivo que seja, e depois vai ficar muito esquisito. Aí sim vai provavelmente acabar até o relacionamento deles, que é, por exemplo, ninguém contou pra ele, entendeu? Aí sim ele vai ficar com muitos problemas, ele vai ficar com muitos. Muitas coisas na cabeça, entendeu? Cara, será que eles tiveram alguma coisa, não me contaram? Será que aquele tempo todo que eles estiveram sozinhos aqui em casa e tal? Nananã. Eu acho isso esquisito, entendeu? Ele vai achar isso tudo. Pelo menos eu me colocando no lugar dele, né? Eu gostaria de saber. E eu tomo as minhas providências em relação a isso, entendeu? Eu penso o que eu tenho que pensar. Porque se eu descobrir depois, aí que eu vou ficar maluco. Cara, meu irmão, eles não me contaram por quê? Agora, esse comentário falando aqui, agora, se você sentisse que quer ser 100% honesto sobre tudo com ele, por que não conta que chocolate branco te dá caganeira? Eu acho que não é bem assim, entendeu? Eu acho que tem muitos... As duas opções que o cara tomar, eu acho que faz sentido, entendeu? Pronto, uma pelo lado de não contar pra não dar problema nenhum e tal, mas eu acho que tu tem que contar, pô. Alguma vez no futuro isso vai cair, ele vai passar a saber. E é melhor que ele saiba por ti, e é melhor que ele saiba o mais cedo possível. Pra todos, entendeu? Pronto, é porque ele vai ter que superar isso, ou agora ou depois, né? Até porque eu acho muito esquisito, vamos supor que tu continua sendo amigo dele 30 anos e isso nunca é dito. Cara, eu acho isso muito difícil. E, novamente, eu acho muito esquisito tu ter um segredo desses com a esposa do amigo teu, entendeu? Então, resumindo, eu acho que tu deveria contar. E boa sorte. Então, bora lá agora pra uma menos tensa. Sou babaca por fazer meu marido acordar cedo ou ele é? Quero aumentar a carga horária das minhas aulas de balé. Amo a dança, é meu hobby favorito e preciso de mais prática para melhorar. O problema é que para eu pegar mais aula, terei que acordar muito cedo, 2 vezes na semana, e meu marido acabará acordando comigo. O nosso trabalho exige que acordemos super cedo apenas alguns dias, pois trabalhamos em casa. Sobravam apenas esses 2 dias que eu quero fazer as aulas de balé para dormirmos mais, por isso ele é contra eu pegar essas aulas. Seu argumento é que por minha causa ele vai ter que acordar cedo e não poderá dormir mais. Eu entendo, pois também não gosto de acordar cedo. Trabalhamos muito e geralmente estamos muito cansados, e ele não consegue simplesmente voltar a dormir depois que ouve meu alarme tocar e a minha movimentação. Ao mesmo tempo, eu gostaria muito de fazer essas aulas. Elas me deixarão muito feliz e me ajudarão a ser uma melhor dançarina, mas a sensação de estar sendo egoísta e babaca está me consumindo. Devo abrir mão de algo que é prazeroso para mim, para o meu marido poder descansar mais? Serei egoísta em fazer com que ele acorde cedo por minha causa? Ou ele está sendo egoísta, babaca, por querer que eu não faça algo que eu quero e gosto para poder dormir? Então, é assim, eu não sei o que é super cedo para vocês, né? Mas para ser honesto, tem várias opções aqui. Primeira, que eu vi aqui nos comentários e faz bastante sentido, tu colocar embaixo do teu travesseiro o alarme muito baixo, apenas para vibrar e tu escutar, ou aliás, tu sentir a vibração, né? Pronto, e levantar e tal, fazer muito pouco barulho para o teu marido não acordar. E pronto, caso isso funcione, diria que é a melhor opção. Segunda opção é tu ir dormir. Não diria que isso é a segunda opção, mas pronto. Segunda opção, vamos dizer que é essa. Tu ir dormir fora, e dormir fora, não de casa, mas fora do quarto, ou seja, na sala, no outro quarto, caso exista. Pronto, e acho que isso resolveria. Mas pelo menos apenas nesses dias, né? 2 vezes por semana tu fizesse isso. E outra opção, cara, é ele acordar contigo mais cedo, né? 2 dias por semana. Que pronto, cara, eu acho chato, acho mesmo bastante chato, né? Mas pelo menos, pronto, depende da pessoa, né? Ele tem todo o direito de não querer fazer isso. Atenção, eu acho que se ele não quiser acordar mais cedo, tu não deveria fazer isso, ok? Tu não deveria forçá-lo a acordar mais cedo. Por mais que eu ache que tu deveria fazer isso. Ou seja, tu deveria ir para as aulas de balé, só que eu não acho que tu deve forçar ele a fazer alguma coisa. Ou tu convence ele, né? Ou tu faz isso de dormir no outro quarto.
Porque, por exemplo, na minha situação, né, se eu estivesse no lugar dele, eu provavelmente arrumaria alguma coisa pra fazer nessa manhã. Até porque acordar cedo é bastante bom, muito bom mesmo. E eu acho que pronto, seria uma desculpa pra ele acordar cedo, entendeu? Seria uma desculpa pra ele acordar cedo e melhorar um pouquinho a vida dele, o sono dele. Acho que faz todo sentido. Atenção, ou seja, eu não tô dizendo que tu tá errada, mas eu deveria aqui. Pronto, é um casamento, né? Pronto, um relacionamento. Eu acho que, pronto, vocês têm que chegar num bom senso, né? Se ele não quiser, eu acho que tu não deveria mesmo acordá-lo quando ele não quer, entendeu? Ou seja, colocar o alarme e foda-se. Não, eu não acho que seria assim. Eu acho que deveriam chegar a um acordo. Ou seja, é conversa, cara. Eu acho que vocês deveriam conversar e pronto, e chegar no bom senso. Tem várias opções. Vocês vão conseguir chegar lá. Pronto, é só conversar. Pra ser honesto, eu acho que é mesmo só isso. Eu costumo desejar boa sorte, mas eu acho que isso aqui é bastante simples, tá? Só conversarem mesmo.